Tem quem diga que comandar muitos é o mesmo que comandar poucos. Tudo é uma questão de organização. Essa frase do Sun Tzu abre o nosso episódio de hoje sobre organização, depois de uma reflexão pessoal que veio para mim a partir de uma aula de italiano na preparação que eu tive para fazer a prova lá da cidadania italiana, que eu ainda não tenho resultado. Mas a minha professora, muito inteligente e perspicaz nessa orientação que ela me deu, ela falou o seguinte: se tu só tem 2 horas por dia livres, né, garantidas, que era um horário que eu falei para ela que o Matheus sempre fazia as sonecas dele, ou a soneca, né, se é uma soneca maior, ela me disse assim: não estuda 2 horas ou 1h30 de italiano num dia e esquece os outros 6 dias, 7 dias da semana. Estuda, coloca o cronômetro, estuda 10, 15, 20 minutos em um dia. Depois, no outro dia, tu pega de novo. Porque se tu estudar 1h30, 2 horas em um dia, no dia seguinte tu vai ter a sensação de que aquilo ali tá resolvido, que tu não precisa mais pegar. E tem alguns hábitos, como aprender uma nova língua, ou mesmo colocar, né, ficar fluente ou ter a naturalização daquela língua na nossa vida, são hábitos que é importante ter a constância no sentido de um pouquinho a cada vez para que aquilo ali seja natural. Então, eu sempre tive muito um olhar para as coisas, muito de querer fazer muito daquilo, muito, né? Sendo redundante mesmo. E eu me desconectava por maiores períodos, porque eu não tinha uma só coisa que eu gostaria de me dedicar. Um exemplo, assim, eu sempre gostei muito de ler. Aí tinha semanas que eu lia muito, eu queria terminar aquele livro, e aí vários dias que eu nem lia nada. E aí no outro dia eu pegava um livro e às vezes eu queria quase que não dormir para ler o livro. Não tô aqui julgando nem dizendo que é certo e errado, mas depois dessa lição dela eu comecei a olhar algumas coisas na minha vida, alguns hábitos, e enxergar mesmo essa dificuldade que eu tenho de fazer pouquinho, mas um pouquinho constante, que é a lógica daquele livro Hábitos Atômicos, que é 1% a cada dia, né? A gente vai tendo hábitos que se somam e a gente tem juros compostos dos hábitos depois de um longo período de tempo. E quando a gente tem, né, essa forma de viver, que é, como eu falei para vocês, estudar 2 horas num dia, depois nunca mais pegar, depois estudar, sei lá, ler um livro inteiro num final de semana e o resto do mês não ler nada, é mais difícil que a gente construa o hábito. Parece que a gente sempre está começando do zero alguma coisa. Então, a grande lógica por trás, a moral da história, a minha conclusão com essa orientação dela e analisando o meu momento de vida e até a história da minha vida, é poder reparar justamente isso, que para que algo seja natural, fluido, eu preciso fazer um pouquinho a cada dia. É como pensar em alguém que tem o hábito de fazer academia ou que tem o hábito de correr. Aquela pessoa, ela não adianta lá correr 10 quilômetros num dia ou fazer muito academia lá, levantar muito peso ou sei lá, ir 5 dias na semana, numa semana e o resto do mês não ir. É mais ou menos essa lógica, mas não é tanto focado nos resultados e sim, aqui a gente vai olhar muito no sentido do autocuidado, no sentido de algo que seja bom para nós. E o que eu senti com essa mudança, né? Com essa coisa de estudar um pouquinho de italiano a cada dia, mas realmente estudar um pouquinho a cada dia, né? Então, me disciplinar para não entrar com o meu hiperfoco, não entrar com uma coisa de querer estudar 2 horas. E tudo bem se algum dia eu quisesse, ok, mas eu me disciplinar para manter de pouquinho em pouquinho, justamente até para ficar com aquela sensação de quero mais, ou o Rafa, meu marido, fala para mim assim, a sensação de vou deixar para amanhã eu já sei o que eu tenho para fazer, né? O mundo não vai acabar de uma noite para outra, e se acabar também, bom, não estava nas nossas mãos, mas essa sensação de que a gente pode fazer ser suave na nossa vida, né? Tem a disciplina de fazer, né? Pelo menos os 15, 10 minutinhos por dia e todos os dias. Então, eu tive esse compromisso, né? Claro, nem tudo foi rígido. Tinha dias que eu não fiz, assim como tinha dias que eu quis fazer um pouco mais, mas eu sabia qual que era o meu norte ali. E às vezes a gente negligencia ou não dá tanta importância para isso, ou não tá tão comprometido, né? Porque os hábitos mudam ali, nosso interesse com alguma coisa, com as coisas, enfim, vai mudando, vai ciclando, né? Mas a gente vai olhar muito para esse lado, para esse aspecto da organização no sentido do autocuidado. E
E eu quero te dar as boas-vindas aqui em mais um episódio do Você Também Se Precisa, o nosso podcast que tem episódios toda segunda-feira. Então pode ter esse compromisso aí que toda segunda-feira vai ter um novo episódio para tu poder assistir, ouvir, onde for mais conveniente, melhor para ti. Eu sou a Ana Streit, sou mãe, sou psicóloga, sou mestre em psicologia e saúde, sou, enfim, um monte de coisa que vocês vão conhecendo aqui um pouco mais e tantas outras que talvez nunca vão conhecer nesse espaço aqui público, né? Mas eu quis compartilhar hoje, então, um pouco do que eu tenho pensado e refletido sobre organização. E para me ajudar a construir esse episódio de hoje, eu pedi ajuda lá no Instagram, que é um espaço em que eu já tenho uma comunidade, né, de pessoas que têm muitas afinidades comigo, que, enfim, né, fui conhecendo ao longo de anos e que foram me conhecendo também ao longo desses anos, desde 2020 que eu crio conteúdo, que eu tenho meu perfil no Instagram. E as pessoas me mandaram algumas histórias muito, muito legais que vão ser aqui as protagonistas desse episódio de hoje. Começando por esse relato aqui. Faço terapia há 5 anos e sempre tive dificuldade com a organização, principalmente com agendas. Comprava agendas lindas e descobri na terapia que, por ser muito perfeccionista, ficava com dó de usar e escrever nelas, achando que ia enfeiar a agenda. Com estratégia, passei a escrever em um papel em branco, uma folha qualquer. Isso me ajudou absurdamente. Fiquei impressionada com isso, em como a psicologia explica tudo. Como a gente tem algumas coisinhas, às vezes, muito pequenas, né, que a olho nu, vamos dizer assim, parecem pequenas, mas que internamente aquilo ali se conectou, se associou a algo mais importante da nossa história, né? Fiquei pensando aqui, qual será que é o significado, o que será que foi a associação que a mente dela fez para que escrever na agenda bonita, né, seria enfeiar a agenda. E como a gente também pode ressignificar algumas coisas, né? Ela achou uma outra estratégia, que foi escrever numa folha qualquer, num papel qualquer, resolveu para ela, né? Mas como a gente às vezes tem isso, fiquei pensando na criança pequena, que às vezes a professora cobra, né, que tem a letra bonita, ou que às vezes, né, não pode escrever uma coisinha errada, que já vai estragar aquela folha. Então, como essas nossas vivências, né, tanto com os nossos pais e cuidadores, quanto também no ambiente escolar, dependendo do estilo dos professores que a gente teve, né, se eram mais rígidos, se eram mais tranquilos com erros, enfim, tudo isso vai passando pra gente, essa relação com cadernos, canetas, lápis, enfim, tudo isso, né? E como a gente, enquanto adulto, também se precisa no sentido de poder ressignificar algumas coisas, deixar algumas coisas pra lá, olhar com outros olhos mais adultos diante do que a gente tem, né? E a gente pode hoje, por exemplo, enfeiar uma agenda, botar fora, comprar uma outra mais bonita, fazer mais caprichado, ou simplesmente não ter agenda, escrever em papéis soltos também, como fizer mais sentido para cada um de nós, né? E uma coisa que eu penso sobre a organização é que a gente não pode idealizar também a organização, né? Ela vai ficar se forçando a escrever numa agenda ou num caderno bonito porque ela entendeu que esse é o correto, ela precisa superar aquilo dali. E às vezes a gente pode simplesmente encontrar um novo sentido ou uma nova forma de fazer, porque a organização também ela é dentro do que é possível do nosso momento, né, e dentro daquilo que a gente consegue no momento atual. Então, ficar esperando o momento perfeito, né, aí a gente procrastina essa organização também pode ser um tiro no pé, né, também é importante a gente tolerar a imperfeição da organização, que não é como a gente gostaria que fosse, sabe? Então, por exemplo, vamos supor uma pessoa que quer se organizar com as comidas da casa, uma pessoa que mal consegue saber o que vai comer, ela quer fazer as comidas da semana e tal, e vai fazer marmitinhas. Isso é uma super organização da semana dela. E aí, talvez nas marmitinhas dela, ela não tenha uma comida que seja super saudável. Talvez ela colocou ali alguma coisa que é mais gostosa, que é mais apetitosa para ela, enfim. Talvez ter essa organização primeira é um primeiro passo, né? Um primeiro movimento para que depois ela aprimore e faça essas marmitinhas, essas viandas mais saudáveis, né, com mais tempo, tendo um pouco mais de experiência também com esse novo hábito da vida. Então, também é importante a gente olhar para isso, né, para tolerar essas imperfeições do processo, porque senão a gente nunca nem começa ou nem faz as marmitas e daí tá sempre lá pedindo iFood, tá sempre lá desesperada, improvisando o que é que vai comer. Um outro relato aqui, ela sente muito isso, essa dificuldade com a organização, com a disfunção familiar que ela vem. Então, ela diz que sem saber o que fazer, não ter ordem,
a falta de pessoas que faz ela sentir como se as coisas não tivessem sentido, sentir um tédio, né? Então, sentir também que ela organiza várias coisas ao mesmo tempo como fuga. Então, imagina, né, esse ambiente caótico, assim, de uma criança pequena sem entender o que está acontecendo, sem entender o que pode esperar, né, sem uma mínima previsibilidade. Na terapia do esquema a gente vai falar sobre isso, né? Uma necessidade emocional, que é simplesmente a criança entender minimamente o que vai acontecer depois. Não é uma coisa rígida, mas é, por exemplo, ela saber que de noite acontece mais ou menos assim, ou que sempre vai alguém buscá-la na escola. Então, crianças que passam rodando muito a casa das pessoas, que não sabe quem vai buscar ela na escola, não sabe para onde ela vai depois da escola, não sabe se vai ter almoço, se não vai, se vai ter jantar, se não vai. Não tem um adulto que ajude ela, olha, tem tema, não tem tema, né? Tudo bem que a responsabilidade pode ser da criança, né? Porque é algo da escola dela, é algo que ela vai também ter autonomia e responsabilidade para lidar, enfim, mas um adulto que minimamente coordene ali as coisas, né? Então a gente vê isso tanto em crianças que são negligenciadas, quanto em crianças que são, que a gente chama, né, criança parentalizada, que é a criança que ela se organiza, parece tão bem, aquela criança que não dá nenhum trabalho, ela mesma vai fazendo uma autogestão que talvez funcione, não necessariamente essa autogestão dê problemas para a criança, às vezes dá bastante problema, né? Mas não necessariamente vai dar problema, e aí cresce um adulto que resolve as coisas como uma criança muito pequena. Então, tem um ditado que eu gosto muito que é: quem não usa a cabeça que use as pernas. Então, esse adulto, né, que cresce depois de ter sido uma criança que não teve toda essa necessidade de orientação, de previsibilidade atendida, tá lá como um adulto que improvisa, que não sabe o que vai acontecer, que dá os pulos ali, mas que na verdade poderia ter muito mais conforto, muito mais tranquilidade, muito mais segurança para lidar com o dia a dia, com a semana, coisas muito triviais da vida. Tem um relato muito legal aqui. Ela diz assim: trabalho home office desde dezembro de 2019. 4 meses depois da pandemia, foi a primeira vez que convivi o dia inteiro com as minhas filhas e com a casa. Quase enlouqueci. Também esse período, né? Socorro, Jesus. Na época, comprei um curso online sobre rotina. Era tudo muito óbvio, ela escreveu até entre aspas, mas que pra mim foi incrível. Casada na época há 10 anos, sócia do marido, mesmo tempo, as crianças ficavam antes na minha mãe, com todos em casa, demorou pra cair a ficha que rotina era tudo que eu precisava pra me sentir bem e pra que todos ficassem bem. Como sempre trabalhava em escritório externo, estar em casa era quando acordava e chegava pra dormir. Organização é sobrevivência. Rotina é sobreviver bem. Nossa, é incrível, né? Rotina é sobreviver bem. A rotina, essa questão da previsibilidade, né? Que legal. E ela, como mãe ali, fez o que uma boa mãe precisa fazer, que não é necessariamente ter sempre todas as respostas, né? Sempre muito menos, mas é buscar ajuda quando vê que poxa, não tô dando conta. E às vezes é aquilo do óbvio, né? Que tudo bem, eu posso saber como funciona, ou já ouvi falar, mas agora eu vou pegar isso que tá sobrevoando a minha mente e vou aplicar na minha vida. Eu vou fazer esse pequeno passo, eu vou em direção de algo que parece bobo, que parece trivial, mas que às vezes é aí, nesses detalhes que mora, né, a nossa satisfação, o nosso autocuidado, o cuidado com o outro. Então, perfeito esse relato dela, né? Um outro relato ainda. Após ser mãe, confesso que sinto mais dificuldade nesse quesito. RSSS. Me organizar se tornou um desafio diário, visto que a minha mente só dá foco para as minhas filhas antes de qualquer coisa. A sensação é de que tudo depende só de mim e venho trabalhando muito isso. Eu senti também isso, né, com a chegada do meu filho e fico pensando, né, é a maternidade, a questão de ter uma outra pessoa ali, né, que depende mesmo de um adulto, dos adultos que estão ali, e às vezes a gente faz mesmo muita centralização das questões da vidinha desse filho, né, enfim, então é uma mudança do foco. Antes era minha vida, eu sozinha, ou enfim, eu muito mais autônoma, muito mais livre. Hoje eu continuo livre e autônoma, mas eu tenho uma pessoinha que depende de mim, então eu preciso combinar a minha vida, as coisas que eu preciso, que eu quero fazer com essa vida de uma outra pessoa. Então a organização é fundamental, né? E ainda se a mãe, né, ou a pessoa vai ter um outro cuidador para organizar com a criança, ou enfim, a rede de apoio, ou a escola, ou outras coisas, né? Precisa ter essa organização mesmo, senão fica
muito caos e, dependendo da história de vida de cada um, né, essa organização, ela precisa ser como banho, né, quase que diária, assim, como a motivação, né, que é como banho, precisa ser diário. Então, talvez a pessoa não vai conseguir se organizar, ou talvez seja uma utopia, sei lá, tô pensando agora, né, me fala aí se tu pensa que essa organização é algo como se não tivesse nunca mais um investimento, porque às vezes justamente a organização é algo que a gente vai pegar ali semanalmente, dar uma olhada, né, dar uma pensada, uma refletida, se continua dessa forma, vou ajustar um pouco ali, vou mexer para cá, mexer para lá, né? Então, poder ter essa relação viva com a organização talvez seja um ponto de saúde conforme a vida vai acontecendo. Agora eu vou ler aqui a mensagem da Camila, muito fofa. Oiê, tenho adorado te acompanhar por aqui e pelo podcast. Obrigada, Camila. Sobre organização, aprendi recentemente com uma amiga que não preciso organizar a vida toda de uma vez. Não, nem dá, né? Ela fala, explico. Às vezes eu ficava esperando um grande período livre do dia para organizar meu armário, porque colocava na cabeça que ia levar muito tempo e ia dar muito trabalho. Mas aí ela me deu a dica de fazer o que for possível no tempo que eu tenho. Se eu tenho 15 minutos, talvez não arrume tudo, mas uma gaveta eu consigo deixar organizada. Isso já me traz uma sensação boa de estar caminhando na direção que quero. E me deixa tranquila de pensar que posso fazer um pouquinho por dia e não de que aquilo está lá parado esperando uma grande brecha na agenda. Não sei se ficou claro, mas é isso. Adoro seus conteúdos e me inspiro em você para melhorar minha comunicação. Um beijo. Ai, que fofa. Ficou claríssimo e essa é a moral da história, esse é o núcleo que a Camila conseguiu expressar de uma forma assim muito fácil da gente entender, da gente visualizar. A metáfora também do armário, eu acho que tá perfeita, né? Talvez eu queira lá organizar meu armário todo, ou meu closet todo, ou um quarto todo, mas quem é que tem todo esse tempo na agenda? Às vezes a gente não tem todo esse tempo livre nem para fazer uma mudança de uma casa para outra, de uma cidade para outra, né? A gente faz acontecer, mas um tempo livre como esse espaço de que vai ser muito tranquilo e vai chegar esse dia perfeito para fazer isso, com passarinhos cantando e a gente romantizando, talvez ele não esteja tão próximo, né? E como ela falou, como a amiga dela, né, super foi conectada ali com a necessidade dela, ou pôde olhar para essa dificuldade, enfim, né? Olhar exatamente para o que ela precisava de falar assim, olha, talvez, tu não vai conseguir organizar o guarda-roupa todo ou o armário todo, mas uma gaveta em 15 minutos talvez tu consiga. E isso é o pouquinho do italiano por dia, né? Os 15 minutinhos de estudar um idioma por dia, os 15 minutinhos da leitura por dia, que é manter aquilo ali, né? Essa sensação de satisfação, essa sensação de, não tenho mais tempo agora, mas amanhã eu quero pegar, ou depois de amanhã eu quero continuar isso daqui, né? Essa sensação gostosa, porque senão fica tudo muito cansativo, né? E nos exaurindo, assim. Então, tem que todo o guarda-roupa, vou arrumar todo, né? Enfim, então poder olhar isso e, claro, ter uma noção também de que, às vezes, eu falar aqui por mim, né? Mas eu imagino que mais pessoas vão se identificar com isso. Se tu te identificar, me fala pra eu saber que eu não tô sozinha. Mas, assim, às vezes eu tenho bastante dificuldade de calcular o tempo. Então, eu crio na minha cabeça, né, uma super cobrança para mim, ou até uma minimização da realidade, do que é possível, factível, e eu acho que eu vou dar conta de organizar o guarda-roupa, o armário inteiro em 15 minutos. Só que nesses 15 minutos só dá para organizar a gaveta. E aí, quando eu vou perceber isso? Quando eu já tô lá, ou ansiosa, ou esbaforida, tentando fazer, sem conseguir. E aí eu me atraso para outra coisa que eu ia fazer, daí eu tenho que me reorganizar nas coisas, viver assim, improvisando. Então eu me vejo muito assim. Então hoje eu tento pensar que não vai dar tempo, para eu ter certeza de que, ou pelo menos ponderar um pouco mais, porque eu sei que eu tenho essa tendência de achar que vai dar tempo. De achar que, assim, caiu uma sujeirinha no chão da cozinha ali, depois que o Mateu fez o almoço dele. Ao invés de eu pegar um paninho úmido, uma coisinha, só limpar ali, a minha vontade é passar um pano na casa inteira ali, na cozinha inteira que seja. Só que passar um pano na cozinha inteira é X tempo, sei lá, confortavelmente 20 minutos, o balde com água até que organiza tudo e tal, e passar só um paninho ali onde caiu a sujeira é coisa de 2 minutos, 5 minutos, sei lá, né? Chutando alto aqui. Mas até pensar para mais é um exercício que eu tenho feito, porque daí eu vou sentir que sobrou tempo, não vou sentir que eu me acabei, né? Que eu tô contra o tempo sempre correndo, sempre com um rojão, né?
pra dar conta. A próxima que eu quero compartilhar aqui é a da Marina. Ficou muito legal esse relato dela. Ela disse assim: Oi, Ana, tudo bem? História de organização, eu acredito que seja estabelecer um dia para organizar a semana e repetir isso toda semana. Para mim, organização está muito relacionado com consistência. Perfeito isso aqui. Aí ela fala assim, como um armário, se a gente colocar as roupas todo um dia, um pouquinho no lugar, sempre teremos ele, no geral, mais organizado. Eu acho que essa é a contribuição que eu tenho. Ela falou assim, eu também tenho essa tendência de me desconectar de outras áreas da vida. Tipo assim, eu só quero estudar italiano, aí eu tenho que criar post, eu quero fazer uma outra coisa lá, sei lá, quero estudar inglês também, quero fazer alguma outra coisa, aí aquilo lá não existe mais na minha cabeça, eu só foco no italiano. Então ela disse que ela também tem essa tendência. Aí ela falou assim, por isso, combino comigo um mínimo necessário para fazer em cada uma. Como a familiar, por exemplo, vivo longe dos meus pais e às vezes passava o mês sem ligar para minha mãe. Ainda bem que ela entende, tadinha. Mas hoje combinei comigo que ligo para ela no domingo de manhã toda semana. Percebo que o mesmo acontece com muitas pessoas em relação à leitura. Muita gente tem o desejo de ler, mas outras coisas acabam passando por cima disso. Podemos pensar esse mínimo necessário nessa área também. Aí ela falou assim, eu vou até fazer um workshop gratuito sobre isso para ajudar as pessoas. Chama Descomplicando a Leitura. Olha só, quem quiser. Não sei se já foi, né? Porque já faz um tempinho que eu pedi isso, mas vão lá olhar. É a Marina Assunção que contribuiu. Ai, muito legal isso da leitura, né? E perfeito. Como é importante esse pouquinho a cada dia pra gente ver a fluidez acontecendo, né? Pra gente ver também, pra que a gente possa se sentir conectado também com vários pilares da nossa vida, não só um, né? Como aquela metáfora muito legal da mesa, que a mesa tem 4 pés, então esses 4 pés precisam estar fortes ali, né? Não só um forte e a mesa despenca, né? Ai, gente, tem muitos aqui, eu gostaria de ler todos eles, mas eu vou parar nesse último aqui da Jéssica, que tá muito legal. Ela falou assim, oi, Ana, querida, cresci num ambiente totalmente instável. As relações eram instáveis, a vida financeira era instável, a organização da casa, que não existia, era um caos, puro reflexo de como a minha família vivia. Olha só que interessante, ela diz, desde pequenininha eu sabia que aquele não era o normal, não deveria ser assim. A sensação da criança, né? E como forma de sobrevivência e organização mínima interna, desde criança eu organizava minhas coisinhas o máximo que eu conseguia. Estimulei minha criatividade muito cedo na tentativa de transformar aquele caos em algo minimamente bonito. Colocava adesivos, pegava tecidos, fazia desenhos, reaproveitava móveis, mas dava meu jeitinho de deixar a vida um pouco mais bonita e previsível. Ai, tô arrepiada, que lindo isso, né? E como as crianças têm isso, uma criança que tá saudável, como ela consegue fazer essa transformação, né? Colocar essa cor na vida ali. Aí ela diz, hoje eu cresci, amadureci e vi um lindo desabrochar daquela menina que sempre soube que escreveria uma história diferente. Sou muito feliz com o que eu tenho construído como vida e como família. Minha adulta saudável de hoje vê a organização não como peso, mas como uma forma de se autorregular e tornar a vida mais fácil, mais ágil, mais produtiva e principalmente mais bonita. Ai, que linda! Nossa. E essa é a moral do episódio de hoje. A organização, ela pode ser essa forma silenciosa, essa forma, vamos dizer assim, humilde, que fica lá nos bastidores, mas que demonstra e que transfere para a nossa vida diariamente ou constantemente amor, cuidado, zelo, aconchego e tudo aquilo que for importante para nós, porque a organização é justamente isso, né? É alguém que pensou, alguém que planejou e que colocou ali pitadinhas de tudo aquilo que fazia sentido, de tudo aquilo que era importante para aquela outra pessoa. Como uma mãe cuidadosa, amorosa, organiza a rotina do seu filho de uma forma sem que seja aquela criança hiper demandada com milhões de tarefas e também sem que seja aquela mãe que nem sabe que precisa levar a cartolina ou que nem sabe que, sei lá, qual que é o dia que a criança tem educação física para ajudar ela a lembrar que aquele dia ela vai com uma roupa diferente, né? Então, que a gente possa ter esse cuidado de um pai, de uma mãe amorosos, atentos, habilidosos com relação a tudo aquilo que for importante na nossa vida a cada momento, né? Que a gente possa fazer esse olhar pra gente, né? Pra nossa criança
se a gente tiver filhos, para os nossos filhos, obviamente, para as pessoas que a gente ama, mas especialmente da nossa adulta, né, do nosso adulto para a criança que a gente que tá em nós e que às vezes se atrapalha, às vezes quer dar conta de tudo, às vezes fica ali meio perdido, sem saber o que vai acontecer, né? Isso é uma das coisas que eu vejo muito legais de ter crescido, de ser uma adulta hoje, é de saber que depende de mim. Que, claro, depende de mim, pode ser ruim no sentido de que, bom, não tem um outro adulto que vai fazer, mas depende de mim como uma libertação. Poxa, tá nas minhas mãos, é só eu parar aqui, olhar, tirar também um tempo pra se organizar, porque às vezes a gente esquece isso, né? A gente sai atropelando e sai improvisando, e daí é bom dar uma parada nesse ciclo, organizar, colocar na agenda. Muitas pessoas falaram que usam Google Agenda, usam a agenda do celular, fazem esses métodos mesmo que é legal testar, é legal ir vendo, mas a moral da história, assim, a conclusão e o que eu gostaria que tu pudesse sair desse episódio sentindo é um olhar, um desejo de organizar a tua vida, organizar a tua rotina, as tuas coisas, como uma forma de autocuidado, como alguém que tá ali com muito amor, com muito cuidado, pensando no melhor para outra pessoa. Para encerrar esse episódio, queria sugerir um livro que tem a ver com isso, que me indicaram também. Eu não li, mas fiquei muito afim de ler porque eu já assisti a série dessa pessoa, que é o livro da Marie Kondo, A Mágica da Arrumação. Eu vi a série dela já há mais tempo, é uma série bem legal, até tem a ver com desapego, com uma forma de se relacionar com os objetos assim também, com mais significado, com bastante organização. Então é uma série que eu gostei bastante na época que eu vi. Fica a sugestão aí dessa série, desse livro, e me conta nos comentários como é que é a organização para ti atualmente. Me conta se tu teve algum insight a partir desse episódio aqui. Eu vou amar ouvir, eu vou amar ler, né? Ou também, se a gente for conversar, ouvir. Muito obrigada pela atenção aqui e nos vemos no próximo episódio, toda segunda-feira, no Spotify e no YouTube. Um beijão e até lá!